dizer, inicialmente, que o problema do transporte, ele é um problema histórico da capital, muito por causa da negligência governamental, que nunca quiseram debater outros modais, debateram ou implementar de forma muito singela. É o caso da bicicleta, poderia ser adotada como um meio de transporte real, ecológico, sustentável, mas essa cidade ainda não quis. Parece que queremos continuar a cidade dos motores, aqui, a cidade da queima de combustível fóssil, que deve ser uma coisa do passado. Nós não podemos ficar no passado. O BRT, tanto prometeram, não vi, não apareceu. Eu vi milhões de reais serem enterrados na capital, enquanto o transporte agonizando, a população sofreu uma piora enorme na pandemia, até as linhas não voltaram. Durante a pandemia, nós perdemos 39 linhas. 39 linhas de ônibus. Semana passada teve uma manifestação na Vila Mata, pertence à Grande Lomba do Pinheiro, e eu fiquei estupefato. Os moradores estão sendo assaltados, porque não tem mais o ônibus dentro do seu bairro, e eles caminham da avenida até suas residências, e a bandidagem vem de vários locais da cidade assaltar as pessoas, vem de carro, vem de moto, e não tem nem dentro, não tem nada. Então, o problema do transporte virou também um problema de segurança pública. Assim está no Belém Velho, assim está no Amapá, assim está no Morro da Cruz, em várias regiões da cidade. E fico pensando, onde está aquele dinheiro, aqueles 300 milhões que a ATP, ela tem que esclarecer onde está aquele dinheiro. 160 milhões são de passagens antecipadas que foram pagas, não foram gastas. Aonde está esse dinheiro? 160 milhões de reais. E a prefeitura, o prefeito Melo, entregando dinheiro todo mês, mas não abre esses 160 milhões. Ao todo, a ATP tem que ser para nós os 300 milhões de reais que tem dívida com a prefeitura de Porto Alegre. E queria dizer que nós precisamos ter, a partir do EPTC, um sistema de monitoramento dessas quilometragens que querem implementar. Nós temos que saber realmente se esse ônibus está indo e está voltando e se é necessário ele ir e voltar dessa forma. Pode ser uma carta branca que as empresas de ônibus vão escrever nela e a gente não sabe como cidadania. Não, a EPTC tem que fiscalizar isso. Então, não basta só o GPS no ônibus, é preciso um sistema de monitoramento para ver, de fato, se a quantidade de pessoas corresponde com a necessidade. Nós queremos que as linhas voltem, elas têm que voltar. A pandemia acabou, as pessoas estão circulando, o serviço, o comércio, está tudo funcionando. Mas a gente também não pode entregar o dinheiro público para empresas privadas como se isso fosse uma vida. Então, eu queria pedir aqui sensibilidade, a EPTC tem condições fundamentais de fazer melhorar o sistema de transporte na capital. Mas, para isso, ela tem que parar de se ajoelhar para os grandes empresários. Nós temos que integrar. Eu quero que integre, por exemplo, o sistema alternativo de transporte por aplicativo, veículo particular, tem que integrar, tem que ter um jeito de integrar com as lotações, com os ônibus. Eu acho, inclusive, que a lotação tinha que ser o mesmo preço do ônibus. E daí o trabalhador, o morador da cidade, escolhe qual vai usar. Ele escolhe, é o mesmo preço. Eu acho que até as lotações vão querer que seja assim. E se precisar, aqui na Câmara, nós temos que mudar isso. Tem que ter competitividade. Tem que ter competitividade. Não pode ser um feudo. Não pode ser o sistema de transporte sequestrado por uma meia dúzia de pessoas que acham que tem que lucrar com ônibus lotados. Não, a população tem direito a se transportar como ela quiser. Mas nós temos que ter o dever de incentivar outras alternativas de transporte, como essas sustentáveis. Carros elétricos, nós já vemos circular alguns na capital, nós temos que transformar isso, nós temos que, acho, fazer experimentos. Nós tínhamos até esse aeromóvel que nunca deu certo, de repente agora a gente utiliza outro sistema usando a eletricidade. Então eu acho que essa Câmara de Vereadores ela tem a tarefa fundamental de inovar, e com todo respeito, esses ônibus caindo aos pedaços em Porto Alegre, sem ar-condicionado, estourando pneu, porque nem recapam, isso não tem avanço nenhum, gente.
Não tem avanço nenhum ônibus lotado. Vai ter avanço quando o ônibus for mais novo, não tiver tanto tempo de vida, quando tiver ar-condicionado em todos, quando a tarifa for barata mesmo, porque hoje ela é cara. O tempo que tu fica esperando, eu sou usuário de ônibus, estou falando vereador que usa transporte público. Tenho meu cartão TRI há muito tempo, desde estudante no ensino médio, quando comecei a usar ostensivamente. E nunca larguei. Depois, como professor, como vereador, a gente pega ônibus também para saber o que a população está sofrendo em algumas regiões. E acho que a gente tem muito que melhorar. Essa Câmara não pode ficar de braços cruzados, a gente tem que inovar. E, sinceramente, quem quer lucrar com o transporte, sai fora, vai para outro ramo, porque transporte é direito constitucional, não deve ser objeto de lucro. Podem lucrar? Obrigado, vereador. O central tem que ser a ação ser bem atendida e tem que ter competitividade. Obrigado.